Olá, galerinha! Vamos dar início, à correção de atividades e revisão para a nossa prova de História. E o tema da nossa aula hoje é Brasil e Portugal no século XVII. Já sabemos, que em aulas anteriores já falamos que no século XVII, Portugal e Holanda tinham uma acirrada rivalidade com relação à negociação do açúcar, principalmente a exploração da região Nordeste. E Portugal, sentindo-se ameaçado com essa rivalidade da Holanda, já começou a pensar em outro produto. Então, o interesse dos portugueses passou a ser a procura por ouro e pedras preciosas, e as explorações territoriais, que eram chamadas de entradas ou bandeiras. As entradas eram expedições oficiais, organizadas pelo governo, e as bandeiras eram financiadas por particulares, senhores de engenho, donos de minas e comerciantes. Os bandeirantes, eles foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando os sertões, além do Tratado de Tordesilhas, que o Tratado de Tordesilhas foi aquele acordo entre Portugal e Espanha, na divisão do território do continente americano, tá certo? Então, eles adentravam esses sertões, além do Tratado de Tordesilhas. Então, o bandeirante, contratado pelo órgão ultramarino, que era o Conselho Administrativo de Portugal, foi o bandeirante Domingos Jorge Velho. Ele foi contratado, para atacar e destruir o Quilombo dos Palmares, e, com isso, ter escravos para trabalhar na busca da procura por ouro, tá certo? Então, na primeira questão, pergunta assim, entre as ações protagonizadas, pelos bandeirantes no Brasil, destaca-se a destruição do Quilombo dos Palmares, que aconteceu em 1695. E tinha um líder, tinha um bandeirante que foi contratado para essa destruição desse quilombo. E lá na nossa atividade, nós iríamos marcar o item B, que é o Domingos Jorge Velho. Foi ele que foi contratado, pelo órgão ultramarino, que era órgão administrado pelos portugueses, contratou Domingos Jorge Velho para destruir o Quilombo de Palmares. Na segunda questão, pergunta assim, muitos historiadores mostram a importância da resistência dos escravos aos senhores e o medo que os senhores sentiam diante dos quilombos, atentados e fugas de escravos. Aí no item A perguntava assim, descreva como era o Quilombo dos Palmares, Então o Quilombo dos Palmares era governado por um rei guerreiro, que era o Zubim dos Palmares, no caso, e por um conselho formado pelos chefes de cada um dos quilombos confederados. Então, cada um dos quilombos, eles tinham um rei, que era chamado de guerreiro, para ser responsável por aquele quilombo e ser o grande líder, que no caso do Quilombo dos Palmares, o grande líder foi o Zumbi dos Palmares. Ele era o líder do Quilombo dos Palmares. No item B, pergunta assim, o que aconteceu em 1694 após várias tentativas de destruição dos Palmares? Então, houve várias tentativas. E o que foi que aconteceu com isso? Iniciou-se uma campanha, que levaria ao fim do reduto, o fim do Quilombo dos Palmares. O fim do reduto dos rebeldes. Então, os escravos eram considerados aqueles que fugiam das senzalas, eram considerados rebeldes. E essa campanha, ela teve como líder o bandeirante Domingos Jorge Velho. Então, iniciou-se uma campanha que levaria ao fim do reduto dos rebeldes, do reduto dos escravos, dirigido por esse bandeirante Domingos Jorge Velho. Em 1694, foi a destruição do Quilombo dos Palmares. Na terceira questão, pergunta assim, iniciou-se em 1684, na qual senhores de engenho tomaram o poder em Maranhão e expulsaram os membros da Companhia de Jesus. Então, esse texto ele refere-se a qual das revoltas que aconteceu durante a mineração, durante a atividade mineradora? Era a revolta de Beckman. Então, essa revolta de Beckman, foi uma revolta que os senhores de engenhos, do Maranhão, expulsaram os membros da Companhia de Jesus, aqueles que eram responsáveis para domesticar os escravos, para domesticar os índios. Então, essa Companhia de Jesus ela foi expulsa e foi durante essa revolta de Beckman.
Então, pessoal, eu queria que vocês aprofundassem mais esse conteúdo, esse tema, estudassem no livro didático de vocês, que a gente com certeza vai fazer uma boa prova. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.